Olá, amadas! Estamos na aula 4 do nosso tema Guerra de Reinos, a Batalha pela Sua Mente. Pensa comigo, e se eu chegasse para você e dissesse assim: Olha, Jesus na verdade não foi um Deus, ele não foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Na verdade, ele nem morreu e ressuscitou, nunca fez milagres, nunca realizou tudo aquilo que foi descrito no Novo Testamento pelos seus discípulos. Tudo isso foi uma invenção. Foi uma construção, uma maneira que aqueles judeus que caminhavam com ele encontraram para que essa pessoa, esse Jesus histórico, fosse então divinizado e fosse considerado um Deus. O que você ia pensar de tudo isso? E se eu dissesse para você que, olha, não existe essa coisa de céu e inferno. Na verdade, todo mundo vai para o céu. Você acha que um Deus amoroso, um Deus que é amor, teria coragem de mandar alguém para o inferno? Isso não é próprio desse Deus, né? E se eu colocar diante de você uma religião que confiasse na força do seu próprio braço, que entendesse que deve sim fazer justiça? A justiça ao pobre, ao órfão, à viúva, à mulher, à criança, ao negro, ao marginalizado, aquele que não é compreendido, excluído, rejeitado, e que não considerasse esses preceitos morais tão antiquados, tão excluidores e punitivos e julgadores e condenadores. E se eu dissesse para você que nós podemos ter uma igreja com um pastor que não acredita em Deus e que pode propor alguma coisa muito melhor do que a religião propôs até agora? Pois é, esse é o tema de hoje: liberalismo teológico. Nós falamos de comunidade, de Igreja de Cristo na última aula, e hoje nós queremos abordar esse tema para que você entenda como a Igreja de Cristo tem sido atacada século após século e como toda essa argumentação, esse sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus é tão real hoje mesmo nos nossos dias. Então, nós começamos agora a aula 4 do nosso tema Guerra de Reinos. E hoje nós vamos falar sobre liberalismo teológico. E para a gente começar, eu gostaria de te chamar para entender o que significa liberalismo. Na sua raiz liberal, essa palavra tem essa ideia de algo que é livre, liberto, libertário, libertino. Tudo isso tem origem no latim liber, que significa livre. E o ismo remete a esse conjunto de crenças e ideias. Então, liberalismo é quando eu tenho esse entendimento de ser capaz de pensar fora das convenções humanas, estar aberto para as novas ideias, confronto de verdades absolutas. Eu tenho a coragem de confrontar aquilo que até então é visto como uma verdade, como um fundamento, como algo que não pode ser confrontado, nem questionado, nem tirado do lugar. Então, isso é liberalismo. O liberalismo se aplica dentro da economia, em outras áreas, mas nós vamos tratar o liberalismo dentro da teologia, por isso, liberalismo teológico. E a gente vai começar com uma pessoa que foi considerada o pai do liberalismo. Pensa comigo, imagina você crescendo e vivendo numa época em que existia todo um conceito da divindade muito mais palpável do que nos nossos dias. Nós vamos falar de um teólogo chamado Friedrich Schleicher, e na época dele, ele teve todo esse legado, ele ouvia músicas que expressavam a cultura do seu tempo, que eram músicas sagradas, como, por exemplo, do compositor Johann Sebastian Bach, que compôs Jesus, a Alegria dos Homens. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem um trechinho, vocês vão se lembrar.
Essas eram músicas que a cultura da época expressava. Deus ainda tinha essa centralidade. A gente sabe que quando veio o Iluminismo, a Revolução Francesa, houve toda uma desconstrução. Então, Deus, que estava no centro da sociedade, foi removido e o homem passou a ocupar esse lugar de centralidade. Por isso, o humanismo, né? É quando o homem, a sua vontade e todas as suas intenções e desejos, eles são, de certa forma, colocados num primeiro plano e o que é sagrado colocado para fora. Então, isso trouxe para dentro da sociedade toda uma mudança. Mas a gente percebe que esse rapaz, o Friedrich Daniel Schmeicher, ele cresceu ainda numa comunidade que teve tanta influência dos puritanos, dos morávios. Foi enviado para um seminário que era estruturado nesses alicerces, né? De toda essa devoção, dessa busca da santidade, da centralidade de Deus nessa comunidade. E aí lá ele teve uma crise. Ele simplesmente não conseguia que os seus professores do seminário trouxessem respostas para as dúvidas que ele tinha. E algumas conversas que ele trocou com o pai, por carta, né? Ele diz, pai, olha, eu estou tendo dificuldade aqui. E o conselho do pai foi o seguinte, olha, não perde seu tempo, né? O que você tem que entender é o seguinte, que diante de Deus nós temos que apresentar uma coisa, fé. Seu pai disse que fé é a regalia da divindade, ou seja, é o direito real de Deus, é inerente, é essencial. Você não pode se apresentar diante do Senhor sem fé, né? Por isso que a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, depois de uns 6 meses, o Schmeicher responde o pai, ele diz assim: a fé é a regalia da divindade, você diz. Ai, querido pai, se você acredita que sem essa fé ninguém pode alcançar a salvação no outro mundo, nem a tranquilidade neste e tal, eu sei, é a sua crença. Então ore a Deus para que me conceda, pois para mim agora está perdido. Não posso acreditar que aquele que se chamava Filho do Homem fosse o Deus verdadeiro e eterno. Não posso acreditar que sua morte foi uma expiação vicária. Vocês imaginam que decepção, né? Vocês imaginam que decepção? O pai manda o filho para o seminário e ele não consegue acreditar que Jesus Cristo é Senhor. Ele tem essa crise. Só que isso não impediu que ele concluísse o curso dele e fosse pastorear futuramente uma igreja. A grande questão é que, assim, ele nunca passou a acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Existiam muitas dúvidas no coração desse homem e que ele levou por toda a sua vida. E a gente percebe que se a gente aproximar as lentes, assim, realmente do estilo de vida de Friedrich Schmeicher, ele tinha lá algumas relações, né, românticas com mulheres casadas e que trouxe alguns escândalos, né, para sua biografia. Também era uma pessoa que não acreditava que esse Deus de amor que ele entendia que existia teria coragem de castigar alguém, condenando essa pessoa ao inferno eternamente. O que ele acreditava? Ele acreditava que todas as pessoas, elas seriam de alguma maneira reconciliadas com Deus e iriam viver na eternidade com o próprio Deus. Então, foi aí que ele foi um desses grandes teólogos, né, que conseguiu, de certa forma, sinalizar bem claro esse entendimento de universalismo cristão. Todos são salvos, né? Não existe só aqueles que realmente são ali lavados pelo sangue do Cordeiro, que têm seus pecados perdoados, que entendem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não, não. Para Friedrich Schmeicher, não. Todos os homens serão salvos. É esse o entendimento dele, né? Dentre tantos outros. E ele também, ele é considerado o pai da teologia liberal, porque ele tira essa ênfase dos elementos sobrenaturais do cristianismo e ele emprega uma crítica histórica das escrituras. Então a Bíblia não é um livro divinamente inspirado.
mas é um livro escrito por homens divinamente inspirados. Então foi a maneira que ele encontrou ali de descrever que há erros, né? Há erros. A Bíblia, ela não é divinamente inspirada, mas as pessoas que escreveram, sim. E essas pessoas erraram de alguma maneira em algum momento. Aí, só para a gente entender um pouquinho o impacto que toda essa mudança de ideologias, de pensamento dentro da cultura, a Europa, todo esse movimento empolvorosa, assim, todo o impacto da Revolução Francesa, todo o impacto do humanismo, as mudanças muito bruscas e agressivas dentro de todas as frentes da sociedade, e agora a gente percebe isso dentro dos seminários, dentro da própria igreja. A gente vai notar o seguinte, que lá nos Estados Unidos, quando a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos foi organizada, né, e ela foi organizada por uma grande parte dos presbiterianos das Ilhas Britânicas. Esses presbiterianos do tipo puritano se estabeleceram na Nova Inglaterra, Nova York, Nova Jersey, Maryland e todas essas outras cidades ali americanas, e eles então constituíram essa igreja, firmada aonde? No credo que foi adotado pelo Sínodo de Filadélfia em 1729, onde o Catecismo de Westminster, o maior e o menor, foram usados como documentos de credo, ou seja, ali estava relacionado toda a confissão de fé dessa comunidade chamada Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. É um resumo que diz exatamente como eles criam, como eles professavam a sua fé. Então, por exemplo, em relação à palavra de Deus, que é verdadeira sim, que é inspirada por Deus, que é autoridade, em relação a Cristo ter nascido através do nascimento virginal, Maria era virgem, foi concebida pelo Espírito Santo de Deus, a ressurreição corporal de Cristo, ele foi morto, de fato, ele ressuscitou, a expiação pelo pecado, os milagres de Jesus e tantos outros, né, tópicos que vão compor esse documento, que é uma confissão de fé, é um credo, e ela é toda fundamentada nessa confissão de fé de Westminster, com os catecismos maior e menor, né? Então, foi assim que a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ela foi fundada. Só que, como eu disse, todas aquelas mudanças, toda essa agitação que aconteceu na Europa por conta da Revolução Francesa, e agora esses teólogos tendo essa influência, lendo ideias e pensamentos desses homens liberais, humanistas, que tiram Deus do centro da sociedade, que tiram Deus do centro da vida privada, da vida pública, e começam a colocar os seus desejos, suas vontades, começam a trocar tudo isso pelo humanismo. Tudo isso teve repercussões. E aí a gente vê agora que a igreja presbiteriana, uma igreja que teve todo um fundamento, todo um credo, né, que fundou, que organizou essa igreja, ela começa a passar por processos de grande influência desses teólogos liberais. E aconteceu um dos fatos assim que deixou isso de certa forma mais evidente, né, que já vinham acontecendo os burburinhos e discussões e convenções para que se mudasse alguns termos, algumas palavras, para que trocasse um pouco a conotação ali, né, do credo, de todos os documentos que fundamentavam essa igreja. Chegou um momento em que realmente uma coisa aconteceu que acabou chamando a atenção de uma maneira mais clara para essas tentativas dessa teologia liberal de entrar dentro da igreja presbiteriana, que foi o seguinte: na manhã do dia 21 de maio de 1922, um pastor batista associado, Harry Emerson Fosdick, ele prega o sermão Devem os fundamentalistas vencer? Ele pregou esse sermão na primeira igreja presbiteriana de Nova York, onde ele contrasta as visões conservadoras e radicais sobre o nascimento virginal, a inspiração das Escrituras, a expiação e o segundo advento de Cristo, e defende a tolerância de ambas as visões dentro da igreja cristã.
Então, vocês imaginam toda essa situação de confronto e de crítica à veracidade da palavra e todos esses fundamentos da doutrina cristã, elas sutilmente são, de certa forma, postas de certa forma, a dúvida, existe dentro dos seminários toda uma conversa em torno disso, e aí é claro que sempre chega, né, o que tem sido falado, qual é o último teólogo, o que, que ele escreveu, o que, que ele tem trazido aí como uma proposta de ideia, de pensamento em relação a todos esses pontos. E aí esse cara, lá nessa manhã de domingo, na Igreja Presbiteriana de Nova York, resolve falar, gente, que tal a gente conviver de maneira harmoniosa, hein? Esses aí que são radicais, que não se abrem para novas ideias, que ficam apegados, né, de maneira inegociável com tudo aquilo que foi ensinado, e esse novo grupo que está disposto sim a repensar esses conceitos, essas doutrinas, reavaliar tudo isso, quem sabe substituir alguma coisa por algo novo. Essa foi a proposta desse senhor. E é claro que isso foi assim um pontapé inicial de um grande conflito. Houveram muitos reuniões, né, de dos concílios presbiterianos para discutir exatamente qual é a intenção dessa ala de teólogos liberais e qual que é a resistência que a ala dos conservadores defendiam, o que, que eles queriam proteger. Foram vários encontros, várias conversas a respeito disso, justamente para conseguir entender qual era a proposta desses liberais, né? Então, os conflitos eles se desdobraram, mas a grande questão é que tudo isso não mostra para a gente uma coisa: não se tratava, né, de um assunto trivial. Devo usar saia ou não? Coloco o lenço na cabeça para orar ou não? Né? Como que é o modelo de culto ou não? Não era esse tipo de coisa que eles estavam tratando. O que eles estavam tratando, na verdade, é uma questão básica, um fundamento da doutrina cristã. Então, não existia como negociar o que esses caras queriam negociar, o que esses teólogos liberais queriam negociar. E aí, um pouquinho, né, dentro de toda essa situação, de todo essa crise que estava passando a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, tem esse pastor, professor, Dr. J. Graham McKen, que se posicionou defendendo, né, a sua fé, defendendo a veracidade das Escrituras, defendendo que realmente Cristo nasceu de uma concepção do Espírito Santo, que Maria era virgem, que Cristo morreu e ressuscitou sim, que os milagres narrados eram reais, que nada daquilo foi uma invenção. Ou seja, quando esse pastor se posiciona dessa maneira e começa a deixar bem claro a sua crítica contra todo esse movimento liberal, o que acontece é que ele é julgado por uma comissão do presbitério americano e ele é suspenso, ele é deposto, ele é impedido de continuar exercitando o seu ministério que ele já exercitava há mais de 30 anos, não só como pastor, mas também como professor de seminários, né, cristãos. Então, o que, que ele diz em relação a essa atitude? Ele diz: a Comissão Judicial Especial do Presbitério de Nova Brunswick simplesmente me condenou, sem me dar uma audiência. Estou condenado por fazer afirmações falsas sobre o modernismo da Junta Oficial de Missões Estrangeiras. Mas, quando meu advogado se ofereceu para provar que essas afirmações não eram falsas, mas verdadeiras, o tribunal não ouviu uma palavra da evidência de que estávamos perfeitamente prontos para produzir. Não é demais dizer que um julgamento conduzido dessa maneira não passa de uma farsa. Está sendo feita a tentativa costumeira de obscurecer a questão, representando-a como meramente administrativa e não doutrinária. E aí, de toda essa crise, né, surge esse livro, Cristianismo e Liberalismo, onde o autor vai pontuar exatamente
tudo aquilo que estava sendo colocado em jogo diante dessa subversão da teologia liberal. E como ele foi expulso, né, da sua denominação, ele acaba posteriormente iniciando a Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos. Então aqui é um caso muito clássico de como a teologia liberal ela vai entrando de maneira sutil e lenta, principalmente no meio acadêmico, vai convencendo mentes e corações. Esses seminaristas eles voltam para suas igrejas e é lá que eles vão começar a disseminar tudo aquilo que eles compreenderam como verdade, né? Então é um ataque contra todos os fundamentos do cristianismo, contra a ideia de que Cristo é Deus, sim, e de toda a sua existência, os milagres que ele praticou, a veracidade da palavra de Deus, a veracidade da morte e ressurreição de Cristo, a redenção por meio do sangue de Cristo derramado na cruz, a questão de céu e inferno, tudo isso é colocado à prova por esses teólogos liberais, né? E aí, um pouco depois, a gente vai conhecer uma outra voz da teologia liberal que se levanta, o Rudolf Bultmann, e aí ele diz o seguinte: não podemos usar luzes elétricas e rádios e, em caso de doença, valer-nos dos meios médicos e clínicos modernos e, ao mesmo tempo, acreditar no espírito e no mundo maravilhoso do Novo Testamento. O homem moderno já não pode aceitar essas concepções mitológicas de céu e inferno, porque, para o pensamento científico, falar de acima e abaixo no universo tem perdido toda a sua significação, ainda que a ideia da transcendência de Deus e do mal segue sendo significativa. Então, o Bultmann, ele entende o seguinte, olha, ele fala assim, sabe, Jesus viveu numa época específica. Esses caras que eram discípulos dele, eles eram judeus, eles tinham uma cultura própria, eles viveram num tempo próprio, mais de 2000 anos atrás. Então, como é que a gente pode interpretar aquilo que nós estamos lendo hoje como se de fato tudo isso fosse verdade? Não! Ele diz, isso tudo é uma mitologia, isso com certeza é algo que foi construído por essas pessoas na tentativa de de tornar divino esse Jesus, de fazer com que ele realmente fosse esse Salvador que eles aguardavam. Então, o que Bultmann quer dizer para a gente é que a gente tem que ler a Bíblia não de maneira literal, como está escrito lá, né? Que Jesus curou o cego, ressuscitou o morto, que Jesus multiplicou os pães e os peixes, que ele morreu e ressuscitou, que ele subiu ao céu, que ele nasceu de uma virgem, né? Que não tinha tido relação sexual com ninguém, que na verdade ela concebeu pelo Espírito Santo de Deus, que tudo isso não pode ser lido dessa maneira, porque é um absurdo. Olha em que era nós estamos. Você liga a televisão, sabe? Tem energia elétrica na tomada. Olha o nível de tecnologia que nós temos. Ali estava falando na década de 50. E você quer acreditar num discurso desse, numa narrativa dessa. Então ele diz assim, nós temos que entender que isso tudo é uma mitologia, é com esses olhos que a gente tem que fazer essa leitura. É com esse filtro que nós temos que ler. Isso tudo não é literal. E aí, por incrível que pareça, Rudolf Bultmann é um ícone dentro dos seminários teológicos. Ele é extremamente respeitado como um homem brilhante que deixou um legado e, por incrível que pareça, né? Não sei se você concorda comigo que isso é um absurdo, mas muitos teólogos, muitos pastores que ocupam púlpitos das nossas igrejas hoje mesmo admiram, têm uma extrema devoção por esse teólogo. E aí eu pergunto para você, né? O quanto tudo isso, o quanto todo esse ataque à verdade do Evangelho de Cristo Jesus tem repercutido
na nossa expressão de fé dentro das igrejas. O quanto isso hoje tem feito de nós uma igreja apática, incrédula, uma igreja que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, uma igreja morta. Porque toda essa desconstrução do Evangelho de Cristo tem sido realizado há séculos. Tem sido atacado as verdades fundamentais do reino de Deus, do Evangelho do reino de Deus tem sido atacada, né? Vamos ver algumas expressões atuais de como essa teologia liberal ela se manifesta na nossa realidade, né? Nas igrejas que nós chamamos evangélicas do nosso tempo. Então, eu trago para vocês aqui um artigo que o pastor Ed Renekiewicz escreveu para a revista Veja em abril de 2020, quando a pandemia estava realmente ganhando contornos assombrosos, né? Vocês lembram? Se alastrando, a gente não sabia aonde isso ia chegar, e houve toda uma mobilização aqui no Brasil em torno de um jejum. Vocês lembram que foi proposto um jejum nacional e muitas denominações aderiram, muitos líderes cristãos apoiaram, incentivaram as suas igrejas, e a gente fez esse jejum nacional para que realmente isso chegasse diante do Senhor como um clamor, como um pedido de socorro, como uma expressão de arrependimento, né? O que ocorre é o seguinte: quando o senhor Ed Renekiewicz foi escrever para esse jornal e expressar ali a sua opinião, ele realmente se posicionou indignado com essa postura, com todo esse movimento, né? Ele acaba misturando aqui a questão do jejum com uma crítica e com uma desconfiança que os cristãos, os conservadores, expressavam em relação à vacina. Então, ele coloca duas coisas aqui que não são uma só, né? São duas situações bem diferentes. Uma coisa é o jejum, a outra coisa é uma certa desconfiança em relação à vacina, mas ele mistura tudo e diz que realmente a gente acaba, né, colocando a religião, né, essa coisa do mistério em situações que não são adequadas, como, por exemplo, uma pandemia, uma questão mesmo de saúde pública, né? E ele cita dois autores aqui. Um é o sociólogo francês Émile Durkheim e o outro, que ele vai citar também, é o Max Weber, que também é um sociólogo. É interessante assim que toda vez que você vê um autor, né, um professor, um teólogo, um pastor, que ele tem essa formação da teologia liberal, ele vai citar muitas vezes autores que não são cristãos, né? Você vê ele citando muito Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que são pessoas assim que se opõem de maneira muito rigorosa contra o cristianismo e toda a sua moral, mas eles gostam de usar esses autores que não tem nada a ver com o evangelho para reforçar toda a ideia que ele está desenvolvendo. Então é muito importante você ir lá e perceber o que essas pessoas são, se elas são cristãs ou não. Está evidente aqui que esse texto que ele escreveu lá para a revista Veja não é para a comunidade cristã, né? Ele não está querendo convencer cristãos, porque senão ele não usaria esses autores. Se a gente for lá ver quem é, por exemplo, Émile Durkheim, que é um sociólogo, apesar de ter, né, avô e pai rabino, é uma pessoa que entendia o seguinte, que muito do seu trabalho foi dedicado a demonstrar que os fenômenos religiosos resultam mais do social do que de fatores divinos. Apesar de ter crescido num ambiente religioso, ele tinha essa descrença, né, essa desconfiança em relação à expressão de fé. E acreditava que tudo isso era um resultado desses relacionamentos, resultado realmente do social, dessa convivência, da expressão comunitária. Então, isso é uma opinião de Durkheim, né? Se a gente olhar Max Weber, por exemplo, que aí era filho de uma mãe luterana, que cresceu num ambiente ali cristão,
ele fez toda uma crítica, né? Na verdade, ele trouxe para a gente essa ideia de que os empreendimentos capitalistas, eles são muito relacionados a essa formação protestante, e ele sinaliza como a América cresceu e tendo essa formação protestante, como que a formação protestante impulsiona o homem na busca de empreendimentos, de uma construção. Ele faz toda uma crítica, né, em relação a isso, diz que é o homem buscando, né, essa vocação, buscando essa aprovação de Deus, mas também era uma pessoa progressista nos seus ideais aí, políticos, de certa forma se opondo a tudo que é religioso e toda a moralidade que a igreja traz também, né? Então, os dois que a gente viu aqui não são assim autores que vão reforçar um entendimento cristão sobre esse assunto que o pastor Ed René está trazendo. E assim, eu não quero entrar aqui, né, nas minúcias do que ele trouxe, mas ele fez essa crítica, ele disse que não é assim que se resolve uma questão dessa, né, de pandemia, jejuando, que a gente tem que tratar as coisas como de fato são. Então ele diz, ó, a cisão entre fé e ciência reflete mais ignorância do que piedade. Ele entende que a gente tem que seguir as recomendações, né, que nem a Organização Mundial da Saúde sabia naquela ocasião nos orientar, cada hora é uma coisa, mas ele diz aqui que tinha que atender as recomendações, né? Atender às orientações dos profissionais de saúde, e ele finaliza dizendo: a religião não rivaliza com a ciência, assim como a fé não imuniza. Também não existe vacina contra preconceito, egoísmo e crueldade. Se é verdade, e assim creio, que o coronavírus deve ser enfrentado com boa medicina e a superação do Covid-19 será inclusive uma conquista da ciência, também é verdade que os suplementos de empatia, solidariedade, compaixão e misericórdia necessários e heroicamente demonstrados por todo aquele que se expõe ao risco para prover cuidado aos enfermos e vulneráveis são qualidades que se encontram no coração dos que creem que a vida descansa nos mistérios e virtudes do espírito humano e do espírito divino. Assim, é a fé saudável, não se fabrica em laboratório nem se compra em farmácias. Então, por que eu trouxe esse texto da Ed René, né? Eu trouxe esse texto para a gente entender assim, né? Como que uma pessoa que tem essa formação liberal, ela não consegue mesmo enxergar as marcas de Deus na história. Ela não consegue acreditar que Deus, por exemplo, é imutável, que o mesmo Deus que se manifestava lá no Velho Testamento para Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que disse, né, a Salomão no dia da inauguração do templo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Essa pessoa ela não consegue entender que esse Deus ele continua sendo o mesmo, que esse Deus é imutável, que isso é um atributo de Deus, que Deus ele não é melhorado, ele não é aperfeiçoado, ele não sofre mudança ao longo do caminho, ele não fica pior nem melhor, que Deus é absolutamente Deus, completo, perfeito, inteiro, em todo o tempo. Um Deus que sempre existiu, que não teve começo nem fim, não precisa ser melhorado. Ele não raciocinou e mudou suas dinâmicas, ele não mudou a sua maneira de ser, de pensar. Então, é difícil achar que esse Deus é um Deus que, de repente, corresponderia com uma intervenção do céu ao clamor de uma nação que se humilha através de um jejum. É difícil. Isso não tem lógica dentro de uma mentalidade de um teólogo liberal. É impossível, é inconcebível para ele acreditar nisso. E aí, vamos entender um pouquinho mais como é que pensa esse teólogo liberal, essa formação, né? Por exemplo, a gente sabe que recentemente também, nessa ocasião da pandemia, esse mesmo pastor, Ed Renekiewicz, ele diz que a Bíblia ela precisa ser relida, ressignificada, né? Para que os princípios contidos nela, né, saltem e promovam a libertação e justiça ao mundo.
Ele também diz nessa mesma ocasião, né, que se nós quisermos ser cartas vivas escritas ao mundo, né, essa Bíblia precisa ser atualizada. E depois ele ainda continua dizendo que os gays que frequentam nossas comunidades continuarão sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. E ele fala, nós vamos ter que ter coragem de enfrentar isso. Então aqui está claro para a gente que o pastor Ed Renekiewicz, ele não crê que a Bíblia deve ser lida na sua íntegra, né? Ele partilha ali da ideia de Rudolf Bultmann de que a Bíblia ela tem algumas narrativas que são mitológicas e que precisam ser lidas com todo cuidado e que precisam ser consideradas no seu tempo, na sua cultura, né, dentro do contexto em que foram escritas, e que precisam ser, sim, lidas com uma releitura, né? Quando eu falo assim, você pode até concordar comigo, mas é claro que assim todo teólogo, todo cristão que vai ler a Bíblia, ele considera esses fatores próprios do seu tempo, da cultura, né? Mas há princípios espirituais eternos contidos na palavra de Deus que eles são inegociáveis. Pode passar o tempo que for, a palavra de Deus continua sendo atualizada, viva e eficaz para confrontar o coração do homem, né? Para sinalizar aquilo que Deus planejou comunicar ao homem. Então, independente de considerar esses fatores que são aí culturais do seu tempo, a Bíblia ela continua sendo essa palavra viva e poderosa, né? Mas esses autores e esses teólogos que têm toda a sua formação na teologia liberal, eles não pensam assim. Então, por exemplo, nós estamos vendo aqui o Henrique Vieira, ele respondendo a essa revista Brasil de Fato, a revista pergunta para ele: você aborda temas como aborto, questão de gênero, sexualidade e direitos de LGBTs. São pautas rechaçadas, em sua maioria, pelo segmento evangélico e que utilizam o próprio texto bíblico para contrapor essas questões. Como você estabelece vínculo entre o que diz a Bíblia e essas pautas? Aí o Henrique Vieira responde: o texto bíblico não pode ser interpretado literalmente e descontextualizadamente. Senão, o que pode gerar e tem gerado ao longo do tempo é muita violência. Em nome do que está escrito, ponto final, sem reflexão, sem contextualização, sem mediação, sem atualização, o está escrito frio é muito perigoso. Já colocou mulheres na fogueira da Inquisição, já justificou escravidão do povo negro, já justificou dizimação dos povos indígenas, tortura psíquica e emocional contra LGBTs. O texto pelo texto vira pretexto para montar uma doutrina que nada tem a ver com a ética mais profunda do Evangelho. A Bíblia precisa ser lida, contextualizando cultura e historicamente seus textos. A Bíblia precisa ser lida tendo Jesus de Nazaré como parâmetro interpretativo. Então, aqui Henrique Vieira, né, que saiu aí no Carnaval do Rio de Janeiro, né, como esse Jesus que acaba representando as comunidades marginalizadas, o povo excluído, esse Henrique também faz esse tipo de interpretação, né, da Bíblia, que Rudolf Bultmann aconselha ali. Você tem que enxergar isso como uma mitologia. Toda essa narrativa tem que ser desconstruída, tem que ser analisada. Não é assim, literalmente, como está escrito. Então, vocês percebem que eles têm isso em comum? Que a Bíblia não tem essa autoridade que os puritanos, os pais da igreja criam, né? Que fundamenta todo o evangelho de Cristo Jesus, que Paulo ensinou. Não, eles não creem nisso. A Bíblia não tem esse poder. A Bíblia não pode ser lida assim, com esse entendimento de que ela não apresenta erros. E aqui nós vemos quem? Ricardo Gondim.
ele também está respondendo aqui a uma pergunta de uma revista, né, Revista Fórum. A revista pergunta para ele: em que momento de sua vida se deu essa virada por uma teologia mais aberta, libertária e provocativa? O que isso lhe custou? Olha o que ele responde: na verdade, eu me considero exilado do movimento evangélico. O processo de desmonte de meu fundamentalismo foi lento. E o processo, como não poderia ser diferente, traumático. Primeiro, comecei a questionar algumas premissas doutrinárias. Vi que os edifícios teológicos da grande maioria das igrejas se firmavam em pedras bem porosas. O dogma do pecado original se esfarelou em minhas leituras sobre a espiritualidade judaica. Jesus era judeu. A crença literal do Gênesis e do ensino de que um casal histórico e primeiro da criação não possuía um lastro na espiritualidade semita, sem sequer ser cogitada por Jesus. Abandonei a antropologia pessimista. Chamar as pessoas de pecadores passou a não fazer sentido algum para mim, que não repito o conceito da tábua rasa de Rousseau. Acredito na ambiguidade humana, capaz de virtudes esplêndidas e de vícios monstruosos. Também questionei a teologia medieval da soberania divina, que pressupõe Deus como um régio senhor, controlando todos os mínimos detalhes da história. Puxei alguns desses fios e não me intimidei em continuar a desenrolá-lo nos novelos da certeza. É assustador, né? O que ele diz? Ele diz: a coisa foi acontecendo aos poucos. Eu comecei a questionar aquilo que era um fundamento na minha crença bíblica, aquilo que eram fundamentos da minha fé. Eu comecei a questionar essa soberania de Deus, né? Essa coisa de achar que realmente o ser humano é pecador. Tudo isso não começou a não fazer mais sentido para mim. E aí a gente vê uma pessoa passando por esse processo aonde a teologia liberal vai infiltrando no mais profundo do seu coração e removendo dela os fundamentos da fé. É muito triste isso, é muito triste mesmo, é assustador. Então nós vemos aqui, eu vou seguir com 5 pontos que mostram para a gente bem claro quais são as marcas desse liberalismo teológico. Então, o primeiro delas, o liberalismo via o caráter de Deus como de pura benevolência, portanto, sem ira. Todas as pessoas são seus filhos, o pecado não separa ninguém de seu amor, portanto, ninguém será perdido. Tal visão afirmou o conceito de universalismo, a visão de que todas as pessoas serão salvas. Assim, a necessidade de salvação ou redenção foi negada. Então, vocês lembram lá que o pai da teologia liberal falou, que ele também não acreditava que esse Deus de amor podia mandar alguém para o inferno, né? Vocês lembram? Agora a gente vê aqui o próprio Ricardo Gondim também falando que esse conceito de pecado, chamar alguém de pecador para ele já não cabe mais. E aqui eu até coloquei para vocês aqui, esse é o Ariovaldo Ramos, também um pastor liberal, né? Que estava fazendo toda uma campanha Lula livre na época em que o Lula estava preso. E aí era tão interessante, o que me assustava muito é como ele descrevia o Lula, sabe? Dentro desse conceito universalista, sabe? Que é assim, para ele é impensável que o Lula vá para o inferno, que ele vá sofrer algum tipo de punição. O Lula, para ele, né, é ali irmão, é essa fraternidade mesmo, né, universal, né? Todos salvos, todos com acesso à eternidade, ninguém vai ter o seu acesso negado, né? É o universalismo cristão. E aí até coloquei aqui uma fala dele, ele diz: não tem nenhuma explicação para este momento do Brasil, a não ser o ódio ao pobre, ao negro, à mulher e à criança, principalmente a criança, que agora tem acesso à escola, e aos pobres, que têm acesso à universidade. Analisou o pastor, que finalizou dizendo acreditar que verá o triunfo do presidente. Então ele defendia o Lula aqui, aí eu sempre perguntava assim, né, para mim mesmo, como é que ele, diante de todas as denúncias, né, todas as comprovações dos crimes,
terríveis que o partido do Lula cometeu junto com ele, como é que ele pode se defender? Como que se pode se posicionar na defesa desse homem de uma maneira tão firme, né? Justamente porque para ele não existe essa ideia de que alguém peca e vai sofrer as consequências, né, na eternidade de uma condenação eterna. Ele entende como o Ricardo Gondim ali, que todo ser humano é capaz das coisas mais lindas e das mais perversas possíveis, e só por isso Deus não vai julgar e condenar essas pessoas a uma condenação eterna, né? Então, o primeiro ponto é esse. Ninguém vai para o inferno. Todo mundo tem acesso à salvação porque Deus é amor. Segundo ponto dessa teologia liberal. O liberalismo acredita que há uma centelha divina em cada homem e mulher. Todas as pessoas, portanto, são boas de coração, precisam apenas de um encorajamento, nutrição e educação. Tudo o que é necessário é a oportunidade para a sua bondade natural, para que a sua bondade natural se expresse. Assim, a humanidade é basicamente boa, não pecaminosa, e a doutrina do pecado original foi negada. Então, aqui eu coloquei até essa figura que expressa a teologia da libertação, que é uma teologia sem Deus, né? Então, como que esses pastores da teologia da libertação, eles entendem? Olha, eles é que tem que se articular hoje e fazer a justiça na terra, em defesa do pobre, do negro, da mulher, da criança, do excluído, né? É esse Jesus histórico que se identifica com a humanidade, com todas as dores do oprimido e pode, de certa forma, se concretizar, se materializar na minha ação e na sua ação. Então, se a gente pensar um pouquinho nessa teologia da libertação, que é exatamente uma expressão da teologia marxista, eu não posso responsabilizar ninguém pela sua situação, porque todo mundo ele é refém da sociedade, das injustiças, refém, né, do meio em que cresceu, refém da falta de oportunidade, refém de tudo. Você não pode se responsabilizar por nada. Por isso é que existe tanta descriminalização, né? Tá difícil essa palavra. Ou seja, tornar não culpável atos, né, que a gente entende como criminoso, o aborto, o uso de drogas como a maconha. E aí a gente vê que cada vez mais aquele que faz o mal, né, como um bandido, como um homicida, como um assaltante, como alguém que prejudica o próximo, ele é defendido. Por quê? Porque ele é visto como alguém que é refém de toda uma sociedade, que ele é refém de uma circunstância, que ele é refém, ele não tem culpa, ele não pode se responsabilizar por aquilo. Então, é engraçado que a teologia liberal, ela também traz essa ideia, né, de que assim, poxa, se a pessoa matou, se ela roubou, seja lá o crime que ela cometeu, ela fez isso, mas assim, é porque na verdade ela não teve a devida oportunidade, o encorajamento, a educação que poderiam ter impedido que ela cometesse aquela atitude. Então, por isso é que a gente vê assim que dentro dessa teologia liberal, uma convergência para a teologia da libertação, né? Da missão integral, uma convergência, porque elas se conversam e acabam se unificando nos seus propósitos, né? Então, tira do homem a responsabilidade que é dele. Então, terceiro, o liberalismo via Jesus Cristo como Salvador apenas no sentido de que ele era nosso mestre e exemplo perfeito. Ele não era divino, em nenhum sentido único, nem sua vida refletia algo milagroso. Ele não nasceu de uma virgem, não fez milagres, não ressuscitou dos mortos. Assim, Jesus era simplesmente um homem como os outros homens. E não sofreu e morreu como expiação pelos nossos pecados. Em tal visão, o nascimento virginal, divindade, morte, expiação, ressurreição e ascensão de Cristo foram negados. Então, Jesus é esse Jesus histórico, é esse Jesus que foi perseguido, que foi injustiçado por Roma,
que não teve como se defender, que representa os marginalizados, os injustiçados, os perseguidos, aqueles que realmente são oprimidos por um poder, pela elite, pelo Estado. Então, aqui, esse Jesus é Jesus histórico, é um Jesus que não tem essa. Ele não é divino, né? Então, o lado divinal de Cristo Jesus é expurgado e o que sobra é esse Jesus histórico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um trecho, né, da música aqui, que foi do enredo, que foi cantado pela escola da Mangueira, se eu não me engano, quando eles colocaram, né, nesse desfile essa proposta desse Jesus, né? Esse Jesus da Mangueira. Quem é esse Jesus? Então, um trecho diz assim: Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Moleque pilintra, no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. E aí o autor do enredo, ele diz assim: Pelintra tem a ver com malandragem e o buraco quente é uma localidade do Morro da Mangueira. Este verso vem logo em seguida do verso que diz: rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. O Jesus que a Mangueira vai levar para a avenida pode apresentar essas três características e também ser um moleque malandro de uma localidade específica do morro, no caso, Buraco Quente, local inclusive da fundação da Mangueira, diz Leandro. Então, olha só como eles querem retratar Jesus, né? É esse Jesus que se identifica com o bandido, que se identifica, né, com todas as expressões aí de injustiça, né, que, que a sociedade tem. Então, não é divinal. Esse Jesus não é divinal. Esse Jesus também sofreu, foi injustiçado. Ele não tinha como se defender. Aquela fala de que Jesus fala assim: olha, se eu quisesse, eu orava agora e o meu pai mandaria um exército de anjos aqui para me defender. E isso seria muito simples de resolver, mas eu estou voluntariamente, como uma ovelha muda, me entregando para que a minha morte salve a muitos. Essa parte, os teólogos liberais, eles não consideram. Eles não consideram essa parte divinal de Cristo Jesus. Eles só consideram a parte em que ele foi transpassado, que ele foi morto injustamente, perseguido pelos religiosos do seu tempo, né? Perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, né? Por Roma, a sua injustiça. Então, é assim que eles entendem Jesus. Um quarto ponto é: o liberalismo acreditava que, assim como Cristo difere de outros homens apenas comparativamente e não absoluta ou substancialmente, o cristianismo também não difere de outras religiões. É apenas uma, talvez uma das mais importantes entre várias religiões do mundo, todas originadas da mesma fonte básica. Assim, o esforço missionário da Igreja não deve visar a conversão, mas sim promover uma fertilização cruzada de ideias para o diálogo e enriquecimento mútuos. A fé cristã não é única nem pretende ser universal. Assim, o mandato missionário mundial da Igreja foi negado. Então, essa figura, essa foto mostra um trecho de uma propaganda dessa loja Líder Magazine. E aí, o que, que tem aí? Tem uma mãe de santo, tem um católico, tem um judeu e tem um pastor evangélico, que é o Kleber Lucas, né? Não sei se vocês ouviram falar, mas teve toda uma situação em que houve um ataque a um terreiro de Umbanda, Candomblé, e não sei se colocaram fogo, depedraram, alguma coisa assim, e o Kleber Lucas fez todo um movimento de levantar um dinheiro para a reconstrução desse terreiro, em nome desse ecumenismo, em nome dessa unidade das religiões, né? E aqui, esse é um ponto que os teólogos liberais defendem, né? Não tem essa história de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem isso, né? Quem disse que Jesus é o caminho, né? Se Jesus é esse Jesus histórico, se ele não é divino, ele não é o caminho. Então, quer dizer, todas as religiões podem muito bem levar a esse lugar que a gente quer chegar, que é até Deus. Por isso que é importante, é uma das maneiras
de se relacionar, esse ecumenismo religioso, essa convergência de várias religiões, essa unidade de várias religiões, né? Não tem por que haver essa divisão teológica, doutrinária, nada disso. E quinto, finalmente, o liberalismo afirmou que a Bíblia não era um registro divino de revelação, mas meramente um registro humano das experiências religiosas de uma nação e um povo. Assim, poucas declarações doutrinárias ou credos são essenciais para o cristianismo. As coisas de importância duradoura e dignas de salvação na mensagem cristã foram os ensinamentos morais e éticos de Jesus. Aqui a Bíblia é vista apenas como uma coleção de escritos humanos. Não é a palavra divinamente revelada de Deus. É meramente um registro histórico, não uma palavra reveladora. Assim, a autoridade das Escrituras foi negada. Então, vocês imaginam isso? A partir do momento que eu nego a autoridade da Bíblia, eu comprometi tudo. Não sobra mais nada. Não sobra mais nada, porque se a Bíblia é a minha regra de fé e prática, se é nela que existe a revelação de toda essa história de redenção, em que Deus promete a redenção do homem pelo sangue derramado de Cristo Jesus, e esse Cristo se manifestando e dizendo: o reino é chegado até vocês. Aí, o nascimento virginal, a morte e ressurreição desse próprio Deus e a vinda dele, né, futura, para consumar o seu reino, se eu não acredito na palavra de Deus, então eu comprometi tudo. Eu comprometi absolutamente tudo. Não sobra mais nada. Aí eu trago para vocês a reverenda Greta, lá do Canadá, da igreja United Church. O que acontece? É que ela vinha passando já por esse processo, né? Que é paulatino, mais constante, aonde ela vai colocando uma crítica e colocando em jogo todos os fundamentos do cristianismo, até que em 1997 ela fez um sermão chamado Desconstruindo Deus, onde ela expõe a sua descrença em um Deus teísta. Então, o que aconteceu? Ela achou que ia causar um choque na sua comunidade, mas muito pelo contrário, ela diz que quando ela terminou esse sermão, ela recebeu abraços. Muitas pessoas ali, sentadas, né, seus ouvintes, se identificaram com ela. Então, desde esse sermão, ela diz que tem despojado lentamente a linguagem bíblica tradicional de suas reuniões semanais de domingo, e em seu lugar, ela coloca palavras e rituais que refletem as crenças de sua congregação. E quais são as suas crenças? Amor, justiça, compaixão, integridade, perdão. Em vez do Pai Nosso, a congregação recita as palavras de compromisso que a senhora Vosper escreveu com seu terceiro marido, o diretor musical da igreja, Scott. Eles se levantam para cantar hinos humanistas, dedicados à paz e ao amor que os dois também escreveram. Apesar de ser uma ateia declarada, a senhora Vosper manteve firmemente seu lugar na Igreja Unida do Canadá, que com 2 milhões de seguidores em todo o país é a igreja protestante mais proeminente do Canadá. Assustador. Olha que abismo terrível o ser humano é capaz de chegar. Uma igreja sem Deus. Uma igreja humanista. Então, assim, isso começa lá na Revolução Francesa. Você tira Deus da centralidade da sociedade, da vida individual do ser humano, você coloca o homem e aí é ladeira abaixo. Uma queda sem fim, um abismo profundo, uma densa escuridão. Meu Deus! Por isso que nunca foi tão verdadeiro quando, como Isaías disse, né, a terra está coberta por escuridão. A escuridão cobre todos os povos. Nós nunca vivemos em dias tão terríveis. O ser humano descaradamente tem se levantado contra Deus. É engraçado que essas pessoas, elas não
Elas podiam muito bem negar sua fé e ir para casa tomar chá, fazer qualquer coisa, mas elas insistem em ficar dentro das igrejas, insistem em ser chamados de pastores, insistem. Se eles pegaram suas Bíblias e rasgaram, se eles estão vivendo a vida conforme eles determinarem em seus corações, por que que insistem em ser chamados de cristãos? Por que que ainda insistem em estar nos púlpitos, enganando multidões, levando milhares de pessoas a esse lugar de escuridão, de engano, de cegueira espiritual, né? É isso que tem acontecido. E aí, esse autor, ele resume bem o que é o liberalismo. Richard, ele diz o seguinte: um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio do mistério de um Cristo sem cruz. Então é nesse lugar que nós chegamos. Não existe ira, esse Deus não pode manifestar ira, é só amor, né? O ser humano não tem pecado, então você não chama ninguém de pecador porque não existe pecado. É um reino sem julgamento, ninguém vai ser julgado, ninguém vai para o inferno. E esse Cristo, ele não tem uma cruz. Ele não pode salvar ninguém por meio do sacrifício, por meio dessa entrega, né? O Cordeiro de Deus que se entregou. Que terrível! E esse autor resumiu bem o que é essa teologia liberal. E esse outro teólogo, Emil Brunner, ele resume a teologia liberal em uma só palavra: incredulidade. Incredulidade. E eu concordo com eles. Que coisa terrível, é isso que nós temos vivido. Então, é tão importante nesse tempo de guerra de reinos nesses dias em que as trevas se levantam de maneira assombrosa contra a Igreja de Cristo, onde há realmente um espírito de engano assolando as igrejas, arrancando, removendo os fundamentos da fé cristã, dos nossos corações, da nossa geração, arrancando isso dos nossos filhos e promovendo essa religiosidade oca, vazia, barata, essa espiritualidade assombrosa, feia, sem Deus, sem o sangue de Cristo Jesus, sem a redenção dos pecados, sem a eternidade, sem as bodas do Cordeiro. Isso é horroroso. Eu sei que você, assim como eu, você não está interessado nisso. Por isso, mantenha os seus ouvidos atentos à palavra do Senhor, mantenha o seu coração protegido, levante os escudos da fé. Não deixe que toda essa malignidade assole o seu coração e te roube para distante do Senhor. Esses são dias de guerra. Preste atenção. Há muitas vozes, há muita teologia liberal entrando nos púlpitos, assolando as igrejas, desconstruindo a verdadeira religiosidade, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que afirma que o homem é pecador, sim, que afirma que nós estamos separados de Deus, que afirma que só o sangue do Cordeiro pode nos reconciliar com o Senhor, com Deus, o Criador, que afirma que nós somos adotados por causa do sangue de Cristo Jesus e somos feitos filhos, que Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz do Filho do seu amor, que há só um caminho, uma verdade e a vida, e é Cristo Jesus, Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus assumiu a forma de homem e, renunciando toda a sua glória, se humilhou até o ponto de nascer como homem nessa terra. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa expandir no nosso entendimento toda a compreensão a respeito do seu reino, para que toda essa mentira, para que toda essa morte não entre na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Eu gostaria que nas partilhas dos grupos você tirasse suas dúvidas, use esse momento para você, de repente, colocar alguma coisa que você não entendeu muito bem, né? Peça ajuda das suas irmãs aí, e que a gente possa expressar, né, nossa indignação e nosso espanto e talvez até
de alguma forma, o quanto alguma dessas pautas foi entrando no nosso coração e estava, de certa forma, nos cegando, nos envenenando, né? Reveja principalmente esses últimos 5 pontos, que são as marcas dessa teologia liberal, para que você tenha consciência de como Satanás tem trabalhado dentro da Igreja de Cristo Jesus para nos enganar, para nos roubar. E que o Senhor nos conduza ao Espírito da verdade, nos conduz em toda a verdade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Até a próxima.